O Conto do Vento, Hans Christian Andersen. Sobre Valdemar Day e suas filhas. Quando o vento varre uma relva, ele faz pequenas marolas como em um lago. Em um milharal, ele faz grandes ondas como no mar. Essa é a travessura do vento. Então ouça as histórias que ele conta. Ele as conta em bom tom, como música entre as árvores da floresta, e de modo diferente quando espremido entre paredes com todas as suas fendas e rachaduras. Você sabe como o vento persegue as nuvens brancas como se fosse um rebanho de ovelhas? Você ouve o vento lá embaixo, uivando pela porta aberta como um vigia soprando sua trompa? Então também ouve como ele assobia nas chaminés, fazendo o fogo estalar e faiscar. Como é aconchegante sentar-se ao lume quente do fogo, ouvindo os contos que ele tem para contar. Deixe o vento contar sua história. Ele pode contar mais aventuras que todos nós juntos. Vamos ouvir. Ufa, ufa, vamos, vamos. Esse era o refrão da canção do vento. Próximo ao grande cinturão havia uma velha mansão com grossas paredes de tijolos, disse o vento. Conheço cada pedra dela. Eu já as conhecia antes que fossem usadas para compor o castelo de Max Stig, localizado no Cabo. Ele tinha que desabar. As pedras foram usadas novamente em novas paredes de um novo castelo construído em outro lugar, a mansão Borreby, prosseguiu o vento. Eu observei os homens e mulheres nobres de todas as variadas raças que lá viveram. Agora vou contar a vocês sobre Valdemar Day e suas filhas. Ele vivia de cabeça erguida porque vinha de uma linhagem real. Ele sabia muito mais do que caçar corças ou esvaziar garrafões. Ele sabia como administrar seus negócios e era muito confiante. Sua esposa andava orgulhosamente pelos salões de pisos brilhantes e polidos em seu vestido de brocado. A tapeçaria nos cômodos era maravilhosa e a mobília era toda de madeira com motivos nela esculpidos. Ela havia trazido muito ouro e muita prata com ela. Havia cerveja alemã na adega. Cavalos fogosos relixavam nos estábulos. Mansão Borreby era um lugar muito rico. E havia também as crianças, 3 graciosas donzelas, Ida, Johanna e Ana Doroteia. Eu bem me lembro de seus nomes, continuou o vento. Eram pessoas muito ricas e aristocráticas. As meninas nasceram e foram criadas na riqueza. Ufa, ufa. É distante, braniu o vento e depois continuou com sua história. Não se via no castelo como se via em tantos outros castelos nobres, a esposa e suas filhas sentadas em um grande salão girando a roda de fiar. Não, ela gostava de tocar o alaúde e de cantar suas canções, as quais raramente eram as antigas cançonetas dinamarquesas, mas sim canções em línguas estrangeiras. Havia vida e contentamento. Hóspedes distintos os visitavam constantemente e havia sempre música. O retinir de taças de cristal era tão alto que nem mesmo eu conseguia abafá-lo. Lá havia arrogância e ostentação, cheia de senhores, mas sem as bênçãos do Senhor, contou o vento. Então, um dia veio um pedido de socorro, disse o vento, quando eu vim do oeste. Eu vi navios naufragados na costa de Jutland Ocidental. Circulei sobre a charneca e sobre as margens verdes da ilha de Funen. E agora venho até o grande cinturão, soprando e rugindo. Eu repouso na costa de Zeeland, próxima à mansão Borreby, onde ainda existe uma linda floresta de carvalhos. Os garotos da vizinhança foram à floresta coletar galhos e ramos secos para fazer uma fogueira na cidade, ao redor da qual rapazes e garotas cantavam e dançavam. Ainda há repouso por lá, disse o vento,
mas balancei um dos galhos trazidos pelo mais bonito dos garotos e, repentinamente, a chama de sua pilha de madeira tornou-se a mais alta de todas. Com isso, ele se tornou o líder entre os rapazes, com o privilégio de ser o primeiro a escolher uma prenda, uma garota para acompanhá-lo. Era muita alegria e divertimento, do tipo que eu nunca encontrei na rica mansão Borreby, completou o vento. Então a senhora Day conduzia uma carruagem dourada puxada por 6 cavalos em direção à mansão. Estavam com ela suas 3 filhas. Elas eram de fato 3 lindas moças que lembravam flores, uma rosa, um lírio e um jacinto. A mãe era como uma tulipa, orgulhosa e esplêndida. Ela nem ao menos cumprimentava as pessoas no caminho, as quais paravam o que estavam fazendo para saudá-la com reverências. Pomposa como uma tulipa, ela passava de cabeça erguida. Sim, rosa, lírio e jacinto, eu as via as 3, e que prendas se tornariam um dia, penso eu. Certamente, seus jovens seriam garbosos cavaleiros, talvez até príncipes. Ufa, ufa, vamos, vamos, completou o vento. E assim que a carruagem passou, as pessoas voltaram à dança. A chegada do verão estava sendo celebrada em muitas cidades, em Borreby, na vila de Terreby e em muitas outras, rematou o vento. Mas quando acordei aquela noite, a senhora Day havia se deitado para nunca mais se levantar, confidenciou o vento. Aconteceu com ela como acontece com todas as pessoas, não há novidade sobre isso. Pesaroso, Valdemar Day sofreu a perda por um tempo. A mais altiva árvore pode dobrar, mas não quebrará. As filhas choraram e todos na mansão também choraram. Senhora Day havia partido e eu também parti em seguida, disse o vento. Mais tarde eu voltei, como sempre volto à ilha de Funen e às águas do grande cinturão, descansando em Borreby ao abrigo da bela floresta de carvalho. Lá, águias, pombos, torcazes, corvos e até cegonhas fazem seus ninhos. Era o tempo da primavera, enquanto algumas aves chocavam seus ovos, outras já cuidavam de seus filhotes. Como eles voavam, como eles grasnavam e gorjeavam. O som de um machado podia ser ouvido, machadada depois de machadada. As árvores estavam sendo derrubadas. Valdemar Day havia decidido construir um navio, um grande navio de guerra com 3 decks, o qual certamente o rei gostaria de comprar, e por isso as árvores deveriam ser derrubadas e os pássaros perderiam suas casas. O falcão fugiu aterrorizado quando seu ninho foi destruído. A águia e as demais aves fugiram envaidecidas, bradando sua ira e agonia. Eu podia entendê-los bem. Os corvos e as gralhas guinchavam em escárnio. Call, call, contou o vento. Valdemar Day, suas filhas e os lenhadores, com exceção da menina mais nova, Ana Doroteia, riam dos protestos dos pássaros. Ela era uma criança caridosa e quando os lenhadores estavam a derrubar uma árvore, já quase seca, na qual uma cegonha negra havia construído seu ninho, e nele os filhotes esticavam seus pescoços amedrontados, ela implorou, lacrimejando, para que a árvore fosse poupada. Assim, a árvore com a cegonha negra foi deixada de pé. Houve muitas machadadas e serração para que o navio de 3 decks fosse construído. O mestre construtor de navios era um jovem de boa aparência e, apesar de sua origem humilde, seus olhos brilhavam em uma feição compenetrada. Valdemar Day gostava de ouvi-lo falar, assim como Ida, a filha mais velha. Então, com 15 anos de idade, gostava também de ouvi-lo. Enquanto construía o navio para o pai, o jovem construía um castelo no ar, sonhando acordado com ele e Ida,
lado a lado, como marido e mulher. Isso também aconteceria se seu castelo fosse construído com pedras sólidas, com muralhas e fossos, florestas e jardins. Mas mesmo com todo o seu conhecimento de navios, ele era apenas um pássaro ordinário. E o que um pardal faria em um ninho de grou? Ufa, ufa! Eu voei e ele não se atreveu. E a pequena Ida se esqueceu dele, porque esquecer era o que ela devia fazer. No estábulo, os lindos cavalos negros relinchavam. Valia a pena olhar para eles, e eles estavam sendo observados de fato. Um almirante fora enviado pelo rei para conhecer o novo navio e discutir sua compra. Ele deixou claro sua admiração pelos cavalos. Eu o ouvi bem, disse o vento. Seguiu os cavaleiros que iam através da porta do estábulo, pisando a palha espalhada no chão, amarela como ouro. Ouro! Isso era o que Valdemar Day queria, enquanto o almirante queria os cavalos negros, dos quais ele tanto gostou. Mas a negociação resultou infrutífera. Os cavalos não foram comprados e tampouco foi comprado o navio, que acabou abandonado na orla, ainda com tábuas sobre ele, uma arca de Noé que nunca foi colocada na água. Ufa, ufa! Deu pena, completou o vento. No inverno, quando os campos estavam cobertos de neve e as massas de gelo obstruíam as águas do grande cinturão, disse o vento. Bandos de corvos negros e de gralhas se empoleiravam no solitário navio que permanecia sem vida à beira-mar. Aos grasnidos, velhos e novos pássaros, agora sem casas, trocavam informações sobre a floresta que sumira e sobre todos os preciosos ninhos que haviam sido destruídos, tudo em nome desse grande e inútil amontoado de madeira, o soberbo navio que nunca tocou a água. Eu então arremessei e rodopiei a neve até que ela repousasse no navio, formando uma camada espessa. Fiz ouvir minha voz e tudo que uma tempestade tem a dizer. Eu certamente fiz a minha parte para dar ao navio a melhor noção do que o mar seria. Ufa, ufa, vamos, vamos, concluiu o vento. E o inverno passou, e o inverno e verão passaram, como sempre passam, como eu passo. Os flocos de neve, o desabrochar das maçãs e a queda das folhas, cada qual a seu tempo, passam, passam e passam. E as pessoas passam também, encimou o vento. Mas as filhas de Valdemar Day eram ainda jovens. Pequena Ida era ainda uma rosa florescendo quando o construtor de navios flertou com ela. Eu frequentemente assumo o comando de seu longo cabelo castanho quando ela se esquece, absorta no jardim, sempre ao lado da macieira, e agito pétalas em seu cabelo, fazendo-o soltar-se, enquanto olha fixamente para o pôr do sol púrpuro e as faixas de céu dourado por entre arbustos e árvores escurecidos. Sua irmã Johanna era ainda como um lírio, clara e delgada, retilínea e alta, tão pomposa quanto sua mãe havia sido. Ela gostava de se demorar no grande salão, no qual estavam pendurados os retratos dos seus ancestrais, com as pinturas de senhoras vestindo seda e veludo, com pequenos chapéus decorados com bordados de pérolas arranjados em suas tranças. Eram senhoras de fato, muito bonitas. Os homens eram mostrados em armaduras de aço ou em rofos brancos e mantos ricos arrematados com pele de esquilo, com suas espadas embainhadas e penduradas lateralmente. Johanna sempre ficava a imaginar como seu próprio retrato ficaria nessas mesmas paredes e como seu marido se pareceria. Sim, ela pensava sobre isso e falava para si mesma. Eu a ouvi quando bati na longa galeria e rodopiei pelo salão, contou o vento.
Ana Doroteia, o Jacinto, era ainda uma criança muito quieta de 14 anos, com olhos azuis grandes e atentos. O sorriso da infância ainda persistia em seus lábios. Nem mesmo eu pude tampouco quis tirar dela esse sorriso. Eu a via nos jardins, na ravina, nos campos, coletando ervas e flores para seu pai usar nas maravilhosas poções e misturas que ele costumava preparar. Valdemar D., apesar de arrogante e convencido, era também um homem de grandes habilidades e conhecimento. As pessoas sabiam disso e comentavam sobre isso. A lareira queimava constantemente em seu estúdio, fosse inverno ou verão. Sua porta estava sempre trancada. Dia e noite ele trabalhava, mas quase nunca falava de seus trabalhos. Ele sabia que os segredos da natureza devem ser perseguidos secretamente, e ele estava atrás do maior segredo de todos, como produzir puro ouro vermelho. Logo a fumaça sairia continuamente pela chaminé, com o fogo estalando à medida que queimava. Eu estava lá, contou o vento. Eu assobiava na chaminé. Pare, pare. Eu cantei na chaminé. Tudo acabará em fumaça, pó, brasas e cinzas. Você vai se queimar. Ufa, ufa, pare. Mas Valdemar D. não parou, confidenciou o vento. Aqueles cavalos soberbos no estábulo, o que seria deles? E o ouro e a prata nos armários e nos baús, o gado no prado, a mansão e todas as suas riquezas. Sim, tudo se derreteu no cadinho de fazer ouro, e mesmo assim nada de ouro. Celeiro, adega e despensa, todos estavam vazios agora. A casa abrigava menos pessoas e mais ratos. Uma vidraça se quebrou, outra rachou, disse o vento. E agora eu não precisava mais contornar as paredes até a porta para poder entrar. A chaminé ainda fumaçava, não para cozinhar as refeições, mas sim para cozinhar o ouro vermelho. Eu soprei através dos portões do pátio, como um vigia soprando sua trompa. Mas não havia vigia lá, disse o vento. Eu girei e rodopiei o catavento até ele ranger como se fosse o ronco do vigia, mas não havia vigia. Apenas ratos e camundongos havia. Pobreza punha a mesa, pobreza cuidava do guarda-roupa e da despensa. As portas se soltaram das dobradiças, abundavam finas e rachaduras, e assim eu podia entrar e sair à vontade. Em meio à fumaça e cinza, Valdemar D., acossado pela tristeza e abatido por noites sem dormir, viu seu cabelo e sua barba se tornarem grisalhos. Sua pele ficou áspera e amarelada, mas seus olhos ainda ansiavam gananciosamente por ouro, o ouro tão esperado. Eu soprei as cinzas e a fumaça em sua face e barba. Eu assobiei através das vidraças quebradas e das rachaduras e soprei nas cômodas das meninas, onde elas guardavam suas roupas, agora descoloridas e poídas pelo uso, mas que tinham que durar para sempre. Uma canção como essa nunca havia sido cantada sobre o berço dessas crianças. A vida de abundância havia se tornado uma vida de pobreza, disse o vento. Eu nevei nelas, pois se diz que neve melhora o humor das pessoas. Elas não tinham lenha para a lareira, já que a floresta havia sido destruída. Fazia um frio intenso, enquanto eu me exprimia em buracos e passagens, em paredes e nos tetos, para me manter aquecido. As 3 filhas de Valdemar D. se encolhiam na cama e seu pai se cobria com uma pele rústica. Nada para comer, nada para queimar na lareira. Foi uma dura lição que eles tiveram que aprender. Ufa, ufa, ufa. Mas Valdemar D. não podia aprender e seguia dizendo: depois do inverno vem a primavera e depois das dificuldades virão os bons tempos. Nós só temos de esperar. Agora a mansão está hipotecada. Agora não estamos no limite, mas o ouro virá, quem sabe na Páscoa. Então eu ouvi observando uma aranha trabalhando, disse o vento. Ele murmurava: bom trabalho, aranha,
Você me ensina a perseverar. Sua teia pode ser destruída, mas você recomeça. Destruída novamente, você recomeça o trabalho. E no final, é recompensada. Então, a manhã da Páscoa chegou, os sinos badalaram e o sol brilhou nos céus. Ele passou em claro, febrilmente animado, e havia aquecido e resfriado, misturado e destilado. Eu o ouvi suspirar como uma alma perdida e o ouvi rezar. Eu senti que ele estava segurando sua respiração. A lâmpada havia acabado, mas ele não havia notado. Eu soprei das brasas até que uma chama clareou sua face e iluminou seus olhos, os quais ficaram maiores e maiores, arregalados, até que pareciam prontos para estourar. Contemple o becker onde se davam as reações alquímicas. Eu reluzi e irradiei puro e pesado. Ele levantou a mão hesitante, bradou com a língua trôpega. Ouro! Ouro! Ele vacilou, zonzo, e eu poderia tê-lo derrubado, disse o vento, mas eu somente soprei o carvão. Então segui pela porta para onde as filhas estavam. Cinzas polvilhadas em sua barba, agarradas à sua vestimenta e acamadas seu cabelo embaraçado. Ele ficou ereto e levantou ao alto de seu tesouro em seu vidro frágil e disse: Encontrei! Consegui! Ouro! O vidro faiscava raios de sol enquanto ele o mantinha no alto. Então, repentinamente, sua mão tremeu e o vidro caiu no chão, tiritando em milhares de fragmentos. Sua última chance de prosperidade partiu-se também. Ufa! 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 Vamos! 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 E eu fui para longe da casa do alquimista. Mais tarde, naquele ano, quando os dias eram menores e mais curtos e a neblina cobria as frutinhas e os galhos sem folhas, eu voltei renovado, limpando os céus e quebrando os galhos secos, o que não é um trabalho muito difícil, mas tem que ser feito. Ao mesmo tempo, havia outra forma de limpeza e varrição acontecendo na mansão Borreby. O inimigo da família, Overhamel, de Basnas, apareceu com a hipoteca da mansão e todas as suas cláusulas. Eu tamborilei nas janelas quebradas, bati contra as portas arruinadas e assobiei através das fendas e das rachaduras. Mestre Over provavelmente não acha agradável permanecer lá. Ida e Doroteia lacrimejavam em silêncio e Johanna manteve-se pálida e imponente e mordeu seu dedo até que sangrasse, mas isso não ajudou em nada. Overhamel generosamente permitiu que o Sr. Day permanecesse na casa até o fim de sua vida, mas recebeu uma negativa como resposta. Eu ouvi e notei como o nobre sem moradia se manteve mais orgulhoso que nunca. Eu corri pela mansão e nos jardins de tilhas fiz cair o galho mais grosso, e esse não era um galho seco, já apodrecido. Ele ficou lá caído, próximos aos portões, como uma vassoura pronta para varrer. E havia o que varrer por lá, você pode ter certeza. Eu esperava por isso, completou o vento. Oh, que dia penoso foi aquele, um dia de muita aflição. Mas com o pescoço erguido e as costas tesas, o homem teimoso aceitou seu fardo bravamente, informou o vento. Eles não tinham nada além das roupas do corpo. E um novo becker cheio com os fragmentos do tesouro que prometera tanto, o ouro de tolo raspado do chão. Valdemar Day o escondia no peito. Ele pegou sua bengala em uma mão e juntamente com suas 3 filhas. O homem que fora antes rico deixou a mansão Borreby. Eu resfriei sua face ardente e golpeei sua barba grisalha e seu longo cabelo, e cantei tão forte quanto podia. Ufa, ufa, ufa. Esse foi o fim de toda a sua glória. Ida e Ana Doroteia acompanharam o pai, mas Johanna parou e se virou para a mansão assim que dela saiu. Ela contemplou as pedras vermelhas que uma vez compuseram o castelo de Maskstick e se lembrou da velha balada sobre as filhas de Maskstick.
A mais velha pegou a mão da mais nova e adiante elas foram para uma terra distante. Estava ela pensando mesmo nessa canção? Aqui estavam 3 filhas acompanhadas de seu pai. Eles seguiram pela estrada na qual eles costumavam conduzir a carruagem e foram para Smithtrap, para um pequeno barraco que eles haviam alugado por 10 marcos por ano. As paredes nuas e seus cômodos vazios do barraco seriam sua nova mansão. Corvos e gralhas circulavam sobre suas cabeças, crocetando em zombaria, assim como eles haviam crocetado na mansão de Borreby, quando os carvalhos estavam sendo derrubados. Senhor Day e suas filhas devem ter compreendido os brados. Eles não estavam felizes em ouvi-los, e então eu fiz o que pude para livrá-los do barulho, soprando forte em seus ouvidos, contou o vento. Desse modo, eles entraram no barraco em Smithstrap e eu passei pelo campo e pela lagoa, no meio de arbustos e florestas desfolhadas, longe na direção de mar aberto de outras terras. Ufa, ufa, vamos, vamos. Ano após ano, cantou o vento. O que aconteceu com Valdemar Day? O que aconteceu com suas filhas? O vento nos contará. A última vez que fui vê-los, encontrei apenas Ana Doroteia, aquela que lembrava um Jacinto. Ela era tão velha e encurvada. Isso se deu 50 anos depois. Ela foi a que mais viveu. Ela sabia a história toda. Confidenciou o vento. Logo após a charneca, a próxima vila de Viborg, ficava a linda casa do decano, com pedras vermelhas e comieira pontuda e chaminés sempre esfumaçando. A doce senhora e suas lindas filhas se sentavam na sacada e observavam a baga de espinheiro amarelo que se dependurava no jardim, contrastando com a charneca marrom. O que elas estavam olhando lá? Elas olhavam para o ninho de uma cegonha em um chalé dilapidado, cuja cobertura era feita de musgo e de sempre-vivas, com o ninho cobrindo a maior parte. Esta sim, em boas condições, pois a cegonha assim a mantinha. Era uma casa para olhar, mas não para tocar, disse o vento. Eu passei por lá bem gentilmente. O chalé fora deixado lá apenas para que a cegonha fizesse seu ninho e acabava funcionando como um espantalho para a charneca. Mas o decano não queria espantar a cegonha e assim a velha mulher que vivia no chalé pôde ficar por lá. Ela devia o favor ao esquisito pássaro egípcio, ou seria uma retribuição por anos antes ela ter implorado para salvar o ninho de um irmão pássaro, uma cegonha negra, na floresta da mansão Borreby. Naquele tempo, a pobre mulher era uma criança feliz, uma delicada flor, um jacinto no jardim de sua casa ancestral. Ela se recorda bem agora. Ana Doroteia não se esqueceu de nada, contou o vento. Oh, ela suspirou. Sim, humanos podem suspirar assim como o vento faz entre juncos e caniços. Oh, não houve sinos para dobrar em seu funeral, Valdemar Day, nenhum grupo de meninos a cantar salmos quando o proprietário anterior de Borreby foi levado ao descanso final. Oh, mas tudo um dia acaba, miséria assim como felicidade. O que mais afligiu meu pai foi minha irmã Ida se tornar a esposa de um camponês, um servo. Mas ele descansa em paz agora e você está com ele, Ida. Oh, sim. Ah, eu estou ainda aqui. Estou velha e pobre. Livrai-me, bondoso Cristo, rezava Ana Doroteia. Assim era a oração de Ana Doroteia no casebre miserável que ela podia usar apenas pelo bem da cegonha, completou o vento. A mais corajosa e mais resoluta das 3 irmãs, eu mesmo levei à morte, confidenciou o vento. Ela cortou suas roupas como de um homem, disfarçou-se de rapaz pobre e foi trabalhar como marinheiro. Ela falava pouco e era raivosa, mas muito rápida no trabalho, apesar de não conseguir subir no mastro.
Então, uma noite, eu assoprei para fora do barco, antes que os demais descobrissem que ela era uma mulher, pois achei que era a coisa certa a fazer, confessou o vento. Era novamente outra manhã de Páscoa, brilhante como aquela em que Valdemar Day achou que havia sintetizado ouro. Entre aquelas paredes dilapidadas, logo abaixo do ninho da cegonha, pude ouvir uma voz tênue entoando um salmo. Era o último hino de Ana Doroteia. Não havia janelas envidraçadas, somente um buraco na parede. Por ele o sol entrava e a iluminava como ouro. Seus olhos estavam fixos e seu coração magoado. A cegonha havia lhe dado abrigo até o dia de sua morte. Eu cantei em seu funeral, informou o vento, como havia cantado no funeral de seu pai. Eu sei onde é a sua sepultura e sei onde é a sepultura dela, e isso é mais do que muita gente sabe. Agora são tempos novos, são tempos mudados. A velha estrada foi engolida pelos campos. Por velhos cemitérios foram traçadas estradas e logo a locomotiva a vapor virá, puxando seu comboio de vagões, investindo, avançando sobre as sepulturas esquecidas de ancestrais desconhecidos. Ufa, 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 vamos, vamos. E essa é a história de Valdemar Day e de suas filhas. Contem melhor se vocês acham que podem, disse o vento, guinando sua direção.